E aí, pessoal, chegou aquela época do ano de novo, imposto de renda. A gente sabe que só de ouvir esse nome já dá um arrepio, né? Mas calma, a ideia aqui é justamente descomplicar tudo isso. Vamos passar pelos pontos mais importantes da declaração de 2026 de um jeito bem direto. Preparados? Então vamos lá! Bom, antes de mais nada, vamos falar do que é crucial. Prazos. A entrega começa no dia 23 de março, mas a data que realmente precisa ser marcada com um alerta no celular, no calendário em todo lugar, é 29 de maio. Esse é o último dia, o prazo final para enviar tudo e, claro, evitar qualquer tipo de complicação. E por que essa correria toda com a data, né? É porque a grande questão que fica no ar é sempre essa. Tá, e o que acontece se o prazo for perdido? A gente logo pensa na multa, mas olha, as consequências podem ir bem além do que se imagina. Para deixar tudo bem claro, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai ver quem é que precisa declarar. Depois, como fazer isso na prática. Na sequência, vamos entender os riscos de verdade de perder o prazo. E, para fechar, aquela decisão que mexe direto no bolso. Escolher entre a declaração completa ou a simplificada. Ok, vamos começar pelo começo. O primeiro passo é saber se essa obrigação realmente se aplica, porque afinal, nem todo mundo precisa declarar. Então, vamos conferir as regras principais para 2026. Vamos lá, para o critério mais comum de todos, a renda. Se lá em 2025 a soma de todos os rendimentos tributáveis, sabe, salário, aluguel, esse tipo de coisa, passou de R$ 35.584, pronto, a declaração já se torna obrigatória. E aqui, muita atenção. Não é só o salário que conta, não. Mesmo os rendimentos que são isentos de imposto, tipo uma indenização, o lucro da poupança, eles também podem obrigar a declarar. Se essa soma passou de R$ 200 mil, aí não tem escapatória, tem que declarar também. Agora, vamos dar uma olhada no patrimônio. Se no último dia de 2025, o valor de todos os bens e direitos, estamos falando de casa, carro, investimentos, tudo junto, ultrapassou R$ 800 mil, isso também já é um motivo para entrar na lista de obrigatoriedade. E a lista continua, viu? Existem uns casos bem específicos que é bom ficar de olho. Por exemplo, quem operou mais de 40 mil na bolsa, ou vendeu um imóvel e teve lucro, ou teve uma receita alta com atividade no campo. Qualquer um desses cenários já torna a declaração obrigatória. Certo. Uma vez que ficou claro que a declaração é necessária, a pergunta seguinte é: tá, mas como é que se faz isso? A boa notícia é que a Receita Federal oferece alguns caminhos diferentes para facilitar as coisas. Basicamente, existem 3 jeitos. O mais tradicional é baixar o programa no computador, que é, sem dúvida, o mais completo de todos. Também tem a opção de fazer tudo online direto no portal Meu Imposto de Renda e, para quem quer mais praticidade, tem o aplicativo de celular. Mas um alerta, o app tem algumas limitações, viu? Por exemplo, não dá para usar se tiver recebido grana do exterior. Mas agora vem a grande sacada para facilitar a vida, a declaração pré-preenchida. Imagina só, começar a preencher e ver que um monte de informação já está lá certinha, puxada direto de bancos, empresas. Isso economiza um tempo absurdo e diminui muito a chance de cometer algum erro de digitação. Então qual é o segredo para conseguir essa moleza? É simples, precisa ter uma conta no portal GovBR, mas não pode ser qualquer uma, tem que ser do nível de segurança prata ou ouro. É um requisito pequeno que faz uma diferença enorme. E agora a gente volta para aquela pergunta lá do começo. E se o prazo de 29 de maio passar batido? Vamos entrar nos detalhes das consequências, porque a coisa pode ficar séria. A primeira coisa que acontece é a multa. E dela ninguém escapa. O valor mínimo, o piso, é de R$ 165,74. E detalhe, essa multa vale mesmo para quem não tinha nenhum imposto a pagar. É basicamente o custo por ter perdido o prazo. Mas a situação pode piorar, e muito. Para quem tinha imposto a pagar, a multa deixa de ser fixa. Ela vira 1% ao mês sobre o valor devido, podendo chegar a um teto de 20% do imposto. Ou seja, o prejuízo financeiro vai crescendo a cada mês de atraso. E o problema vai muito além do dinheiro. O CPF pode ficar com o status de pendente de regularização. Na prática, isso é um bloqueio na vida financeira. Fica difícil conseguir um empréstimo, tirar passaporte, abrir conta. E, em casos mais graves, a coisa pode escalar até para uma investigação por sonegação fiscal. É sério. Ufa! Agora que já entendemos as regras, e principalmente os riscos, vamos para uma parte mais estratégica, a escolha do modelo da declaração. Essa decisão pode significar mais dinheiro de volta na restituição ou, claro, menos imposto a pagar.
Existem dois modelos na mesa. A simplificada, que basicamente aplica um desconto padrão de 20% em cima dos rendimentos com limite, e a completa, que é onde se pode detalhar todos os gastos que são dedutíveis, como despesas médicas, educação, dependentes. A lógica é bem simples, na verdade. O modelo simplificado é perfeito para quem não tem muitos gastos para abater. Já o completo vai beneficiar mais quem teve despesas altas, principalmente com saúde, que não tem limite de dedução, ou com educação e dependentes. E melhor de tudo é que não precisa ficar quebrando a cabeça para adivinhar qual é a melhor opção. A dica de ouro é: preencha tudo como se fosse fazer a declaração completa com todos os detalhes. No final, o próprio programa da Receita vai mostrar uma comparação e indicar qual dos dois modelos resulta em menos imposto a pagar ou mais grana para restituir. Fácil, né? E com isso, a gente cobriu os pontos essenciais. Quem precisa declarar, as formas de fazer, os riscos de se atrasar e como escolher o melhor modelo. Com a declaração em ordem, uma obrigação anual importante fica para trás. Mas fica aqui uma reflexão final. Como usar essa organização fiscal como um ponto de partida para um planejamento financeiro mais completo para o resto do ano? Fica aí a pergunta.